Pessoal, eu estou gravando essa aula para falar sobre vetores, que é um assunto, na verdade, que vem da matemática, embora no ensino médio a gente costume ver esse assunto em física, né? Ele, na verdade, é matemática. Quem estuda os vetores é a matemática, né? Quem define formalmente eles, né? Prova os teoremas, tudo, eles são entidades da matemática. Para quem teve isso no ensino médio, vocês lembram que vetor é uma espécie de generalização do conceito de número, né? Número é uma entidade, uma coisa estudada pela matemática, só que ela tem uma limitação, né? Ela aponta uma quantidade que tem uma certa linearidade, né? Então eu posso falar, por exemplo, com um número, eu posso dizer, por exemplo, qual que é a massa de alguma coisa, né? Se tem 1 quilo, 5 quilos e está bem definido. Quando eu preciso dar uma informação que tem mais de uma dimensão, o número não serve. O número só tem uma dimensão, ele é uma entidade unidimensional. Com 2 ou mais dimensões, eu preciso de vetores. Então, o número é um caso particular do vetor, mas o vetor ele é mais amplo. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, a posição de alguma coisa, né, a gente sai, por exemplo, lá do Instituto Federal e quer dizer onde fica a estação Armênia, não basta eu dizer um número. A estação Armênia fica a tantos metros daqui, não é suficiente. Eu preciso dizer a direção, o sentido, preciso dar mais uma informação. Uma coisa errada que a gente aprende muitas vezes no ensino médio, a gente ouve muito engenheiro falando e tal, que está bastante errada, é que o que define que uma coisa é vetor é que elas tenham módulo, direção e sentido. A gente não vai entrar na definição formal, mas não é isso. Tá? Tem coisa que tem sentido e não é vetor. Um exemplo clássico é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é uma grandeza que tem sentido, mas ela não é um vetor, é um número. É uma grandeza escalar. Tá? Ela não soma, a gente vai aprender agora como é que somam vetores, ela não soma como um vetor, né, a corrente elétrica. Mas vamos por partes, vamos começar definindo o vetor a partir de um exemplo. A gente não vai fazer com muita formalidade, porque não é nosso intuito. Eu vou trabalhar só conceitos bem básicos de vetor, basicamente os mesmos conceitos que alguns podem ter visto já no ensino médio. Quem já viu vai rever, né, nesse vídeo. Quem não viu, eu recomendo que veja com mais atenção ainda o vídeo. Né? Quem nunca viu esse conceito no ensino médio ou não lembra, que veja o vídeo pausando, reveja, volta, né? E aproveita para tirar as dúvidas. Esse é um conceito, digamos, paralelo, não faz parte da nossa disciplina de física, mas ele é importante para entender quando a gente for falar de força. Então eu estou fazendo esse vídeo complementar para ajudar nisso. E eu não pretendo que fique um vídeo muito grande. Bom, para a gente ter um exemplo de um vetor, eu já acabei de falar que o vetor é uma coisa que não se caracteriza só por um número, mas ele tem que ter uma direção e um sentido. Eu vou dar um exemplo do deslocamento. Então o deslocamento é um exemplo de vetor, né? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que vai até a farmácia. Aqui eu estou fazendo os desenhos aqui à mão, né? Mas acho que dá para acompanhar a ideia, né? Então imagina que a pessoa está indo aqui da casa dela, né? Desse ponto aqui que representa a casa dela, até esse ponto que representa a farmácia, né? E aí, por algum motivo, né? Por causa das outras construções que estaria no caminho que eu não desenhei, ela não vai em linha reta. Ela faz esse deslocamento A primeiro, é o primeiro deslocamento que ela faz, depois o deslocamento B, depois esse deslocamento C que eu representei aqui. Ela faz 3 deslocamentos. Então, o deslocamento final é o equivalente a pensar que ela saiu da casa e foi em linha reta para a farmácia. Esse deslocamento final, como que eu descubro ele? É só eu pensar assim, ó, eu desenhei a origem, então vamos aprender os nomes dessas partes, né? Num vetor, a gente tem a origem dele, é o ponto de onde começa a representação, que a gente faz a representação do vetor como seta, né? Não é que o vetor é a seta é a representação do vetor, tá? Ele não é a seta, isso é importante. A seta só representa ele. Então a origem é o ponto onde a gente começa a desenhar a seta, e a extremidade é para onde a seta aponta aqui, né? É esse final da seta, tá? A origem e a extremidade. Então, quando a gente está se deslocando, naturalmente a gente faz o seguinte, né? A gente começa o primeiro deslocamento nessa origem, termina nessa extremidade. Na própria extremidade do primeiro deslocamento, a gente vai ter a origem do segundo. Está coincidindo aqui. É a extremidade do A e a origem do vetor B, né? Então, vem o vetor B, a origem dele, extremidade dele. Na extremidade do vetor B, está a origem do vetor C, que aí a extremidade dela está lá na farmácia, né? Porque a pessoa foi da casa para a farmácia. Então, como que eu somo eles? A primeira técnica para somar é pensar que eu estou pegando esses vetores. Existe mais de uma técnica de soma, mas uma delas que eu acho que é mais intuitiva é a gente pensar
que eu junto na extremidade de um a origem do outro, na extremidade de um a origem do outro. Depois vai sobrar só uma origem e uma extremidade livre. A gente liga as duas, né? Então a gente vem aqui, põe uma régua, né? E liga essas duas coisas. Então eu vou mostrar aqui, ligando da origem que sobrou para a extremidade que sobrou, a gente vai ter esse vetor aqui, que é o deslocamento total, que a gente vai chamar de R, vetor R, resultante. E o símbolo de vetor, ele é sempre uma letra, só que com geralmente a gente põe uma seta em cima. Depende do livro, tá? Tem livro, tem autor que coloca em negrito, por exemplo. Tem autor que não põe nada, né? Ele usa a letra latina do nosso alfabeto para vetor, letra grega para número, mas aí o autor ele explica o que ele vai fazer. Mas normalmente a gente no caderno, na lousa, a gente usa uma seta aqui em cima para representar que é um vetor, tá certo? Bom, o vetor soma que nem número? Não, ele tem uma soma que é geométrica, tá? Não é só somar valores, é uma soma geométrica. Então esse vetor R, ele é a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C, é uma soma. Então veja que eu estou somando três coisas, obtendo uma outra que não é uma coisa que parece muito com soma de número, né? A soma numérica ela aconteceria de outra forma, né? Isso aqui é geométrico. Eu tenho que olhar o desenho ou ter informações geométricas para fazer a conta, certo? Mas na soma dos números, a gente sabe que a ordem não altera o resultado, né? Numa soma. Então, será que se eu alterar a ordem, né? Em vez de somar primeiro o A, depois o B, depois o C, será que se eu somar, por exemplo, o B com o C e depois o A, eu teria o mesmo resultado? Então, aí eu desenhei de novo aqui esses vetores, né? Eu fiz aqui o desenho novamente dos vetores, colocando aqui primeiro o B, depois o C, depois o A. Aí a gente faz o teste. Pega essa origem que sobrou, essa extremidade, e vamos ligar com a régua. Nesse caso, olha o que vai acontecer. O vetor resultante é esse aqui. Vamos comparar os dois vetores resultantes? Eu vou mudar um pouco a câmera para vocês visualizarem. Os dois vetores resultantes aqui, ó, eles são iguais, tá? Vocês podem fazer esse teste com várias ordens, né? Mudar a ordem quanto vocês quiserem, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Isso é uma coisa que aqui em matemática, os matemáticos conseguem provar isso com teorema, né? Não importa qual seja a soma de vetores, a ordem não vai importar. Também a gente pode fazer mais um teste aqui. Imagina que eu queira somar o C depois o A depois o B. Mesma coisa, né? Eu vou pegar a origem que sobrou e a extremidade que sobrou, juntar as duas e o resultado não vai mudar. Vocês vão ver que vai dar o mesmo vetor. Tá? Tudo bem? Ó, reparam que é o mesmo vetor. Deixa eu colocar a câmera aqui numa boa posição. Vocês estão vendo que é o mesmo vetor, né? Então não importa a ordem, o vetor resultante é o mesmo. Agora, uma pergunta que alguém pode fazer é, mas espera aí. Eu posso pegar o vetor e deslocar para desenhar em outro lugar? Posso, desde que eu não mude o quê? O tamanho dele, a inclinação em que ele está, tá vendo a inclinação que ele tem em relação a tudo que está ao redor, né? Esses dois vetores que eu desenhei em verde, esses dois que eu desenhei em azul e esses dois que eu desenhei em laranja, eles têm o mesmo tamanho, cada par é de duas setas com o mesmo tamanho, mesma inclinação e mesma orientação, né? Por exemplo, esse B aponta para a direita, esse B também aponta para a direita, tá? Então, desde que eu não mude o módulo, que é o tamanho, a direção, que é a inclinação em que ele está, e o sentido, que é a orientação dele, eles são o mesmo vetor. Por isso que é importante a gente não confundir que o vetor é a seta. O vetor não é a seta é uma representação do vetor. Então eu posso mudar de lugar, tá? É igual ao que acontece com um número, né? Se eu pegar um número, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu pego o número 5, isso aqui não é o número 5, é uma representação do 5, porque se eu fizer aqui em cima, não é porque eu desenhei longe, né, desenhei em outro lugar que não é 5 de novo, concordam? Né? Isso aqui é 5,4, isso aqui também é 5,4, representa o mesmo número
só que a representação está desenhada em lugares diferentes. A mesma coisa vai acontecer com o vetor. Se eu tenho uma seta aqui, né, que representa um vetor U, e eu preciso somar com esse outro vetor um vetor V. Eu quero somar U e V, só que eles não estão encostando. Então, como é que eu faço a conta? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é, repito eles de um jeito que dê para fazer a conta, né? O V, e agora sim eu consigo somar. Tá? Muitos alunos têm essa dúvida, será que eu posso redesenhar? Posso redesenhar em outro lugar, desde que eu mantenha, ó, aqui eu fiz a mão sem quadriculado, então eu posso ter errado um pouquinho, mas basicamente, mais ou menos, né? Esse U tem o mesmo tamanho, orientação e aponta no mesmo sentido, né? Esse V, idem com esse V. Então eles são o mesmo vetor. Então o vetor é uma coisa, a seta é só a representação dele, tá? Assim como isso aqui não são números, são representações de números, e se eu mudar de lugar, não deixa de ser o mesmo número que está representando. Tudo bem? Acho que fica mais ou menos clara essa ideia, né? Bom, assim como eu somei vetores para construir um outro, que é a soma deles, eu posso fazer a decomposição de vetor. Isso muitas vezes é útil também. O que é a decomposição de vetor? A decomposição do vetor nada mais é do que eu fazer o contrário. Né? Em vez de somar dois vetores para obter um terceiro, eu pego um vetor e descubro outros vetores que somados resultam nele. Então eu vou pegar aquele vetor que era a resultante que a gente acabou de fazer aqui, ó, eu repeti ele, deixa a câmera focar que não está focando direito, mas é esse vetor R aqui, ó, eu repeti aqui embaixo, redesenhei, aqui embaixo, em cinza, e aí eu quero saber como ele se decompõe nas duas direções que me interessam. A horizontal, que eu chamei de direção X, é a horizontal, nada mais é do que a horizontal, e a vertical, a direção vertical, que eu chamei de direção Y. Então eu quero saber como que ele se decompõe. Simplesmente, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, para eu achar como que ele se decompõe na direção X, eu vou pegar outra direção, que é a Y, e traçar uma coisa paralela, tá vendo? Então eu tracei esse tracejado, tá vendo esse tracejado aqui, paralelo a outra. Eu quero saber da X, então eu faço paralelo a Y. E vice-versa. Eu quero saber na Y, eu faço paralelo a X. Venho aqui e faço esse tracejado aqui, certo? Onde esses tracejados se encontram, nesse ponto, eu vou ter... eles se encontram aqui na... Repara que eles estão se encontrando na extremidade do vetor que eu quero decompor. Bom, mas onde eles cruzam a direção... Por exemplo, aqui ele cruzou a direção X e aqui ele cruzou a direção Y, eu tenho as extremidades dos vetores que eu estou decompondo. Então a origem de todo mundo é a mesma, na mesma origem, só que a extremidade do primeiro vetor ela aparece aqui, bem onde projetou aqui, tá vendo? Então a decomposição ou projeção, ela também pode ser chamada de projeção, do vetor R na direção X é esse cara verde aqui, esse vetor que eu representei com a seta verde, que é o vetor RX. E a decomposição do R na direção Y é esse cara em laranja, que é o RY. Então, o que eu estou descobrindo aqui é que R nada mais é do que a soma de RX. Já posso escrever isso aqui. O R é o RX mais o RY. Tá? Então, eu descobri uma decomposição. Isso pode ser muito útil quando a gente vai estudar movimentos, forças, né, que envolvem vetores, a força é um vetor, né? E eu tenho uma força inclinada, alguma coisa, eu posso decompor em movimento na horizontal e na vertical. E uma coisa que as leis da física funcionam muito bem é que se eu tenho um vetor, por exemplo, de força, ou de aceleração, ou de velocidade, eu posso decompor, por exemplo, no horizontal e no vertical, e estudar independentemente cada movimento e depois eu somar os resultados. Vetorialmente eu consigo, é mais fácil eu entender decompondo. Eu entendo o que acontece na horizontal, eu entendo o que acontece na vertical, é mais fácil porque eu dividi o problema em dois problemas mais simples, e aí eu consigo entender um problema maior. Então muitas vezes a decomposição de vetor é útil, porque eu estudo independente um do outro, né? Isso é um princípio que o Galileu percebeu, né? E outras pessoas já tinham percebido também, a independência dos movimentos. O Galileu escreveu sobre isso já há quase 400 anos, 300, 400 anos, né? Então, o que a gente descobriu? A hora que eu decomponho, eu estou fazendo no papel quadriculado não só porque é mais fácil desenhar, mas justamente porque a gente pode contar, né? Qual que é o comprimento desse RX? Lembra que o R é RX mais RY? Qual que é o comprimento do RY? Do RX, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de comprimento.
ou 6 centímetros, né? Cada quadrado aqui é de 1 centímetro. E aqui o RY é 2 centímetros, né? Ou 2 quadrados. Então, se eu disser que cada quadrado, eu vou dar esse nome, né? Um vetor que aponta um comprimento de um lado do quadrado, de 1 centímetro, na direção horizontal, apontando para a direita, eu vou chamar ele de vetor I. E esse também que tem uma unidade de comprimento apontando na vertical para cima, eu vou chamar de J. Eu posso dizer que o R é, lembra que a gente contou? 6I mais 4J. Porque o RX é 6I, a mesma coisa. RX é 6I. RY é 4J. Então, eu decomponho assim, e muitas vezes isso facilita a conta, porque depois eu tenho um monte de vetores para somar ou para descrever. Eu faço I com I na conta, J com J na conta e resolve os problemas, tá? Continuando, a gente acabou de caracterizar então um vetor, a gente está vendo, vamos recapitular que a gente viu que vetor, imagina esse vetor V que eu estou desenhando aqui, né? Ele tem várias características importantes dele, né? O módulo, um vetor tem 3 características importantes. O módulo, que é proporcional ao comprimento dele. Se eu dobrar o comprimento de um vetor, dobrar o comprimento da seta que representa ele, é porque o módulo dobrou, né? A direção, né, se não está aparecendo muito bem, a direção, que é a linha reta onde esse vetor está. Então, por exemplo, um vetor pode ser horizontal, vertical, esse aqui está numa diagonal, né? Então, a direção é a linha e o sentido é a orientação. A gente não pode confundir essas palavras, direção e sentido, porque em matemática e física, direção e sentido são diferentes. No dia a dia a gente fala assim, fulano estava indo em direção a fulana, ou estava indo na mesma direção que a fulana. Não era a mesma direção, estava indo não só na mesma direção, mas no mesmo sentido, né? Por exemplo, em matemática não existe direção contrária, existe sentido contrário, mas a direção é a mesma, né? Então a direção desse vetor é essa linha aqui onde ele existe. Essa linha que eu tracejei aqui, né? Toda essa reta vai lá para o infinito. Toda essa reta aqui, ó, que eu estou tentando representar aqui com um pedaço, né? Uma reta infinita, né? Isso aqui é uma representação dela em tracejada, né? Essa linha é a direção. Agora o sentido, toda direção tem 2 sentidos. O sentido pode ser para cá ou para cá, na mesma direção, né? Então, pode ser para cá ou para cá, né? Toda direção tem 2 sentidos. Bom, então toda vez que eu for calcular um vetor, quando alguém te pede para calcular alguma coisa com um vetor, você pode representar daquele jeito que a gente acabou de ver, com os i's e j's, tanto faz, mas você pode também, dependendo da situação que você está, você pode mostrar o módulo, que é o que a gente calcula, a direção e sentido separado, né? Depende do que a gente quer, pode ser que a gente explique isso de forma separada. Bom, multiplicação de vetor por número. Existe multiplicação de vetor por vetor? Existe. Existem 2 tipos, o produto escalar e o produto vetorial. A gente não vai estudar eles, tá? Existe divisão de coisa de vetor por vetor ou número por vetor? Não existe divisão de nada por vetor. Mas tem multiplicação de vetor por número. Então a gente vai aprender essa que é a mais importante para a gente. Se eu multiplicar um vetor por um número positivo, basta multiplicar o módulo do vetor. Eu vou mostrar os exemplos daqui a pouco. Mas se o número é negativo, além de eu multiplicar o módulo, eu vou ter que inverter o sentido. Como assim? Então vamos começar com aquele vetor V que a gente acabou de ver. Laranja. Desenhei laranja aqui. Esse vetor V. O que é meio V? Repara que esse V ele ocupa 2 quadrados, né? Meio V vai ocupar um só. Então o que mudou? A direção? A direção é a mesma. Olha, eles têm a mesma inclinação, tá certo? São paralelos. Mesma direção. O sentido mudou ou não? Eles estão apontando para o mesmo lugar, né? O que mudou foi só o comprimento, só o módulo. Então, esse aqui tem um módulo que é metade do módulo original do V. Então, por isso que ele é meio V. E o 2V? Bom, o 2V, ele é o dobro. Repara que ele tem o dobro do comprimento do V, sem ter mudado nada das outras características. Direção e sentido não mudam. Então, as operações que a gente está aprendendo aqui de multiplicação, elas não mudam a direção do vetor. Tá? Pode mudar o sentido só se multiplicar por um número negativo. Então, ó, o que é menos V? É o V multiplicado por menos 1, né? Se eu pegar o V multiplicar por menos 1, dá menos V. E aí o que muda? A direção fica exatamente a mesma, o módulo é o mesmo, porque multiplicou por 1, só que inverte o sentido, porque se 1 é negativo, é menos 1, né? Então, inverteu o sentido, percebe? Mudou daqui para cá, só mudou o sentido. E se eu multiplicar por menos 2? Então, eu não só inverto o sentido, como eu dobro o comprimento, tá vendo? Então, o 2... Esse 2 é responsável por dobrar o comprimento e o menos é responsável por inverter o sentido. Então eu começo com esse V,
laranja aqui, esse V, e eu passo para esse menos 2V aqui que inverteu. Certo? Então, a gente, é isso que significa multiplicar um vetor por um número. E como que eu divido um vetor por um número? É multiplicar por isso, né? Por exemplo, eu dividi V por 2, é multiplicar por meio, equivale, a mesma coisa, né? Na verdade, a divisão é só um tipo de multiplicação, né? Não sei se vocês lembram disso do ensino fundamental, mas na verdade, assim como a subtração é um tipo de soma, é somar com negativo, a divisão é a multiplicação por uma fração, tá? Para finalizar, só uma coisa que eu acho importante, eu sei que é uma chatice, mas é importante a gente combinar, é o seguinte, a gente combinou que vetor tem esse símbolo aqui, né? Eu pego, por exemplo, vetor V, ele tem uma seta em cima, né? Se eu quiser representar uma força, por exemplo, força é um vetor, eu vou pôr uma força F com um símbolozinho em cima, certo? Agora, vamos combinar o seguinte, como que eu represento se eu quiser saber só o módulo da força? Vamos supor que eu estou calculando V e V é uma velocidade. Como que eu represento só o módulo da velocidade? Então vamos pegar esse exemplo. Eu estou calculando uma velocidade e eu descobri que essa velocidade é de 100 metros por segundo. Como que eu represento isso? Eu posso escrever isto daqui. A gente vê muita gente fazer isso. Velocidade a 100 metros por segundo. Isso está absurdamente errado. Por quê? Isso é um vetor e isso aqui não é um vetor. Isso aqui é um número com unidade, é uma escalar, é uma grandeza escalar. Um vetor nunca pode ser comparado com um escalar. Não pode ser maior que um escalar, menor e nem igual. Está muito menos igual. Eu não posso ter um vetor igual a um escalar. Eu não posso dizer, duas laranjas é igual a 3 foguetes. Não tem como comparar coisas que são de naturezas diferentes. Tá? Esse caso da laranja com foguete é mais fácil de comparar, porque eu podia estar falando do... posso falar que o preço de alguma... Meu gato aqui. O preço de alguma coisa é igual ao preço de outra, ou esse tipo de coisa, ou a massa de uma coisa igual a massa de outra. Mas eu não posso comparar coisas, entidades matemáticas diferentes, né? Então, isso daqui é uma coisa que fere a homogeneidade da equação. A equação tem que ser homogênea. A entidade, a natureza da entidade que está desse lado tem que ser a natureza da entidade que está desse. Isso aqui é uma entidade vetorial. Isso aqui é uma entidade com uma grandeza escalar. Eu não posso comparar as duas. Então, como é que eu falo? Eu não posso ter um vetor que é 100 metros por segundo. O módulo dele é 100 metros por segundo. Então, eu vou representar assim, V em módulo, que é só o comprimento dele, só o valor absoluto dele, né? É 100 metros por segundo. Na verdade, isso aqui é proporcional ao comprimento dele, né? Então, isso eu posso fazer, tá? Na verdade, os matemáticos, eles gostam de representar módulo de número. Para quem já viu módulo de número, é só essa barrinha, né? É usada para número também. Então, os matemáticos costumam colocar barra dupla para representar módulo de vetor. E aí eles gostam de chamar não de módulo, mas de norma, né? Os matemáticos falam, a norma do vetor vale tanto. Os físicos simplificam a notação ou colocam só uma barra simples, e chamam tanto de norma, isso tanto é a norma de V, quanto o módulo de V. Mas a gente ainda pode ser mais preguiçoso, fazer o seguinte, se V com a seta é o vetor, V sem a seta é o módulo. Tá? Então aí eu poderia escrever V em módulo, é só tirar a seta, é 100 metros por segundo. Então assim, esse é digamos assim, essa é a notação oficial dos matemáticos, tá? É bom vocês saberem. O matemático vai chiar um pouco se você usar essa notação aqui, mas não vai chiar muito. Essa daqui é uma notação simplificada que é usada por físicos. Como a gente está numa disciplina de física, uma matéria de física, a gente vai combinar que a gente pode usar essa. Se vocês quiserem usar uma dessas duas, também pode, tá? Qualquer uma das três. Mas essa aqui é mais simples, tá? Então é um combinado nosso. Notação é uma coisa que é o combinado, né? Mas a notação usual, formal, mais usada pelos matemáticos é essa daqui, tá? Essa de cima. Mas a gente vai combinar que pra gente a gente pode usar essa aqui simplificada. O que não pode, tá? É colocar coisas como isso. Um vetor igual ao número, tá? E aí, alguém deve estar pensando, mas e se o vetor é nulo, né? O vetor nulo, como é que eu posso dizer, por exemplo, que um vetor é zero? Ou eu digo que o módulo é zero, que já é suficiente, ou, por incrível que pareça, existe isso aqui, o vetor nulo. O vetor é nulo, tá? Esse símbolo aqui, ó,
ele é chamado de vetor nulo. É um zero com uma seta em cima. Então é o vetor nulo. É um vetor que tem módulo zero. Qual que é a representação do vetor nulo? Eu não posso ter uma seta de comprimento zero. A representação dele é simplesmente um ponto. Tá? Eu estou falando, claro que na prática, ao longo da vida, vocês vão ver, por exemplo, engenheiro não dá mínima se é vetor, se é escalar. É muito comum o engenheiro misturar completamente essas notações. Mas isso assim, você está fazendo uma afirmação que não faz sentido. Tá? Esse tipo de afirmação não pode. Eu já vi muitos colegas físicos e engenheiros fazem isso. Matemáticos geralmente são mais rigorosos e não fazem esse tipo de coisa. Tá? Mas é importante a gente saber das notações. Tá? Até porque, se por exemplo você está começando a fazer um monte de conta, misturou conta com número, vetor, não sei o quê. No final você fez uma conta que apareceu do lado a coisa é vetor, do outro lado é número, ou você tem um vetor somando com um número, é impossível, não tem como eu interpretar, não tem interpretação nenhuma para 2 mais v, por exemplo. Não tem como eu somar um vetor com um número, nem que seja o vetor nulo. Eu não posso somar 2 com um vetor nulo. Isso não tem sentido, isso não existe, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, não tem resultado para isso. Tá? Eu posso multiplicar número por vetor. Eu não posso somar número com vetor. Isso não faz sentido. Nem subtrair, né? V menos 3. Isso não faz sentido nenhum. Tá? E só o vetor nulo que pode ser representado com um número com uma seta. Né? Porque como ele não tem direção em sentido nenhum, não importa. Agora, se eu pegar o 3 e colocar uma seta, isso não existe. Né? Em termos de vetor. Porque, é 3, mas qual a direção em sentido? Isso daí não faz sentido também. Tá? Então, eu estou comentando um pouco sobre notação para a gente não fazer lambança. Então, você está fazendo uma conta. Quando a gente faz conta muito longa, a gente tem chance grande de cometer erro. Enfim, apareceu lá um 2π mais v igual 4 vezes e elevado a i, θ, não sei o que, menos u, né? Sobre 2. Sei lá, você fez uma conta e chegou uma loucura dessa. Você sabe que você errou. Você vai ter que voltar a rever onde você errou a conta. Porque você está somando número com vetor. Né? Isso aqui é um número complexo subtraindo um vetor. Nada disso faz sentido. Tá? Então, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido nenhum também. Então, você não pode somar número real com vetor, número complexo com vetor. Tá? Então, ou subtrair. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Se você está fazendo uma conta e apareceu o número misturado com vetor, por isso que é bom você começar usando a notação certa. Né? Em vez de usar vetor representando número, colocar no seta quando é número e tal, começa usando direitinho as representações certas, por mais esquisitas que elas pareçam, porque na hora que você começar a fazer um monte de conta com isso, se aparecer uma lambança dessas aqui, você já entendeu que você errou. Né? Outra coisa que a gente aprende a fazer também é comparar a unidade, né? Então, se eu tiver uma massa somada com uma velocidade, isso não existe. Como é que eu posso somar uma coisa de quilos com metro por segundo? Não faz sentido nenhum, né? Então, se você começar a ver que você está somando coisas que não têm homogeneidade entre elas, de unidade e de natureza, se é vetorial, escalar e tal, então você está vendo que você fez uma conta errada. Daí isso ajuda muitas vezes a gente a detectar uma conta errada, ok? Ajuda bastante. Então, veja um vídeo, tá? Eu vou deixar também, vou ver a hora que eu consigo escanear isso aqui. Eu vou mandar para vocês, né? Esses desenhos que eu fiz aqui de vetores. Peço que vocês vejam o vídeo várias vezes, se precisarem para entender. Tá? Eu vou mandar também isso daqui, essas duas folhas aqui para vocês, né? Para escanear e mandar para vocês poderem ler e estudar. Mas lembrando que isso aqui é uma matéria complementar, tá? É para ajudar a entender física e ajudar coisas que vocês vão precisar no futuro, né? Para quando forem mexer com outros vetores eventualmente, tá bom? Então aproveitem para ler, para ver o vídeo e aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Podem me mandar as perguntas que vocês tiverem e aí a gente vai conversando. Até mais!